Obrigado. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa manhã, Pai. Eu te peço que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor fale conosco. Não deixe que nada nos distraia, não deixe que nada atrapalhe os nossos pensamentos nessa manhã, nada interrompa o seu agir nessa manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos, crendo na sua resposta. Amém e graças a Deus. Amém. Hoje eu quero falar sobre um tema que eu falo bastante. Eu falo muito sobre intimidade, confiança, milagres. E hoje eu quero falar justamente sobre confiança. Eu estava analisando essa semana, eu tinha uma mensagem completamente diferente. para o culto de hoje. Mas eu fui cortar o cabelo e Deus me deu uma mensagem nova. Como assim uma mensagem nova? Quando eu fui cortar o cabelo, Ele foi fazer a minha barba. Deus me disse uma pequena frase. Você já notou que... Isso é Deus falando comigo. Você já notou que o mundo gira em torno da confiança? E daquele dia em diante eu passei a analisar vários pontos da vida. E eu notei que a todo momento nós confiamos. A todo momento nós estamos confiantes. O que eu quero dizer com confiança? Quando você entra no seu carro, coloca a chave e gira, você confia que seu carro vai ligar. Tanto que quando ele não liga, você se decepciona. Eu fazendo a barba, eu confio no barbeiro. Ele está com uma lâmina no meu pescoço. Se der uma doida nele, confiança. A nossa vida, ela gira em torno da confiança em absolutamente tudo que nós fazemos. Tudo. Dia após dia, 24 horas, a nossa vida gira em torno de confiança. Mas o ponto que eu quero abordar hoje é: notamos que confiamos em tantas coisas, mas temos uma confiança menor em Deus. Nós confiamos em Deus quando nos convém. Nós demoramos a confiar em Deus, nós temos dificuldade de confiar em Deus. É fácil falar de confiança até você depender da resposta de Deus. É fácil você falar o quanto você confia em Deus, até tudo que você tem é a solução e a resposta de Deus. Até tudo que pode te salvar é o agir de Deus. É difícil confiar. É difícil confiar quando você está numa situação financeira completamente difícil. Você procura todas as saídas. Depois você fala: meu Deus, me ajuda. Esse é o normal do ser humano. Esse é o normal de todos nós, inclusive eu. Tudo que eu falo aqui não é apontando o dedo para ninguém, porque tudo que é falado primeiro impacta a minha vida. Mas nós vemos na Bíblia a história de diversos homens. Eu citei alguns aqui: Abraão, Davi, Elias, Sadraque, Mesaque, Abednego, Moisés, Josué. Josué rodeou muralhas, confiando em uma palavra: essas muralhas vão cair. Moisés, de príncipe a líder de um povo, ele lutou contra a maior potência do mundo. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram em uma fornalha em chamas, confiando no Deus em que serviam. Que eles poderiam morrer, mas Deus poderia dar vida de novo. Ou não, eles nem seriam queimados. Eles simplesmente confiavam. Não interessa o que acontecesse, eles confiavam. Esses homens em que vemos na Bíblia confiavam em Deus independente das circunstâncias. Não interessa o que acontecesse na vida deles, mas eles simplesmente confiavam. Eles nos ensinam muito, mas nós precisamos aprender a sermos igual a eles. Por que esses homens tiveram respostas e histórias que nos marcam e falamos delas até hoje? Confiança. Por que esses homens viveram milagres extraordinários? Por que Moisés estendeu o cajado e o mar se abriu? Confiança. Porque a fé, a confiança em Deus, ela pode ser vista de duas formas. A fé pode ser vista de duas formas: ou é confiança extrema, ou é loucura. Quando nós oramos aqui, como o bispo acabou de orar por você, ou é uma confiança extrema no Deus em que servimos, que Ele pode te curar, ou é loucura. Por que loucura? Quantas pessoas doentes não vêm aqui? Você falar que Deus pode te curar não é mexer com o sentimento das pessoas? Pessoas que têm dores, pessoas que têm problemas impossíveis de serem resolvidos, e a gente vir aqui e falar: se você crê, Deus vai se manifestar, milagres vão acontecer. Isso é confiança.
A nossa vida com Deus precisa dessa confiança. A gente precisa criar essa confiança para viver uma história extraordinária. Em Daniel 6, versículo 16. Nós vamos ver agora uma história extremamente conhecida, um trecho dela. A história de Daniel, jogado na cova dos leões. Todos nós conhecemos essa história desde a nossa juventude, desde quando éramos crianças, provavelmente. É uma das histórias mais famosas. Mas nós vemos um homem com uma confiança extrema em Deus. Um homem que o rei que o jogou na cova dos leões não queria colocá-lo lá dentro, mas foi obrigado. Alguns homens que queriam derrubar a Daniel fizeram que o rei criasse uma lei para que sabotasse a Daniel a fim de jogá-lo na cova dos leões para que ele fosse devorado. Eles fizeram o rei criar uma lei que sabiam que iria afetar Daniel, que sabiam que iria derrubar a Daniel. Daniel se abalou? Daniel evitou? Nós vamos ler aqui da frente, do momento em que ele já está na cova. Mas nós conhecemos a história e sabemos que Daniel não se deixou abalar, ele foi jogado na cova, ele não se rendeu às exigências do rei, e ele foi lançado na cova. O primeiro ponto que eu quero falar aqui nessa manhã, nós vemos muitos cristãos dentro da igreja abalados por situações pequenas, muito menores do que ser lançado dentro de uma cova. Nós vemos cristãos sendo abalados, tristes, cabisbaixos pelos cantos da igreja por causa de um pequeno problema. Um problema financeiro que é desse tamanhozinho, que é muito mais simples do que abrir o mar, que é muito mais simples do que fechar a boca dos leões, que é muito mais simples do que você entrar numa fornalha e não ser queimado. Muitos estão abalados dentro da igreja por falta de confiança. Muitos têm vivido uma fé relativamente fraca, têm vivido uma fé com poucas respostas por falta de confiança. Antes de irmos para Daniel, em Salmos 23 diz assim, em Salmos 125, desculpa: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Nós estamos vendo cristãos abalados, mas a Bíblia diz que os cristãos não deveriam ser abalados. Mas quem não deveria ser abalado? Aqueles que você vê que a Bíblia nos traz promessas, nos traz direções que mostram e deixam claro que nós temos um Deus vivo que é conosco, que nos fortalece, que está disposto, está pronto para agir em todas as batalhas, mas nós nos abalamos por falta de confiança. Ele diz: você não pode ser abalado. Por quê? Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam. Pode acontecer qualquer coisa, mas quem confia no Senhor não se abala. Então por que você está abalado com o seu problema? Por que às vezes um problema tão pequeno tem te abalado, tem enfraquecido a sua fé, tem enfraquecido o seu momento de oração? Você já não lê a Bíblia mais como antes, você deixou de buscar como antes. Por quê? Você começou a buscar a solução através das suas próprias forças, através dos seus próprios braços, se achando um autossuficiente, e você começa a se abalar. Por quê? É como nadar contra a maré, você nada e não sai do lugar. Essa é a vida de quem tenta caminhar sem Deus. Quando você caminha com Deus, Ele tem promessas e mais promessas dizendo: eu sou contigo. Ele tem promessas e mais promessas que Ele diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é o eu sou. Simples assim. E esse eu sou diz: eu sou contigo. Nós vemos um Deus que criou o céu, a terra, o mar, tudo aquilo que nós vemos, tudo, absolutamente tudo que os nossos olhos conseguem enxergar, volta os nossos olhos para Deus. Essas cadeiras que você vê, mas foram criadas por homens. Quem criou o homem? Deus.
Esse céu maravilhoso que você vê, quem criou o céu? Deus. As paisagens, absolutamente tudo, tudo que nós vemos, parte de Deus. Tudo. A capacidade do homem criar instrumentos musicais para que a gente possa cantar, louvar, adorar. Da onde veio? Deus. Tudo vem de Deus. E nós olhamos para esse Deus e achamos muitas das vezes que nós somos mais fortes. Nós procuramos primeiro as soluções que nós conseguimos atingir com os nossos braços. Mas aqui na história de Daniel, Daniel 6:16. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, gritou aflito: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Nós temos um pequeno problema. Todos nós. Nós temos a necessidade de vermos. Tem pessoas que não confiam em Deus como Ele merece, por simplesmente não ver Deus. Nós vemos milagres na igreja, legal. Esses milagres nos motivam. Esses milagres nos animam, mas não geram confiança. Nós nos conhecemos por alto. Nós nos conhecemos mais de vista. Mas será que você pegaria a chave da sua casa, o seu cartão de crédito, anotaria a senha, a chave do seu carro e entregaria para qualquer pessoa aqui na igreja? Não. Por quê? A confiança, ela é conquistada. A confiança, ela é construída. E a confiança você só dá para quem você conhece. Você não vai confiar em Deus porque você ouviu um testemunho. Você não vai confiar em Deus porque alguém falou: nossa, aconteceu isso na minha vida. Não vai. Você não vai confiar em Deus porque eu posso dizer aqui por horas e horas o quão maravilhoso Ele é. Isso não vai mudar nada. Você só vai confiar em Deus a partir do momento que você conhecer a Deus. E você só vai provar dos milagres de Deus a partir do momento em que você conhecer a Deus e confiar em Deus. Nós vivemos um tempo em que os cristãos, no geral, não têm visto tantos milagres. E eu tenho falado isso muitas vezes. Deus não mudou. Nós sabemos disso. Mas nós mudamos. Nós mudamos. Nós olhamos para circunstâncias infinitamente menores do que aqueles homens que eu citei na Bíblia viveram e questionamos. Nós olhamos para problemas muito menores e duvidamos. Você vê uma pequena conta que você já recebeu o seu salário, pagou tudo, mas sobrou um boleto. Você se desespera. O teu coração começa a palpitar. Você vê uma doença que o médico fala: é incurável. Você se desespera. Você fica com medo. Você começa a buscar soluções físicas, soluções palpáveis. E o ser humano é assim desde sempre. Até mesmo na antiguidade, na Bíblia, nós vemos homens que confiavam em Deus, mas levantaram estátuas, levantaram alguns ídolos. Por quê? Porque eles sentiam a necessidade de ver, de tocar. E nós sentimos essa necessidade a todo momento. Tem pessoas que estão confiando mais nos pastores, nos membros, nos obreiros, do que em Deus. Tem pessoas que estão mais preocupadas em pedir a bênção do pastor, a oração do pastor, do que olhar para Deus e falar: Deus, me cura. Porque eu, o bispo, o pastor Renan, os obreiros, somos instrumentos, claro, mas nós não curamos. Eu não posso fazer milagre nenhum por você. Eu não faço nada na sua vida. Quem opera milagres? Jesus. Qual a diferença de distância na oração entre eu e você? Temos papéis diferentes na igreja? Sim, claro. Mas você tem o mesmo acesso. Você tem a mesma liberdade de dobrar os seus joelhos e orar.
Tem coisas que você pode me pedir que talvez eu possa estender a mão para te ajudar, mas tem coisas que você vai me pedir, eu vou olhar para você e falar: vamos orar juntos, porque eu não posso fazer nada. E vamos buscar em quem? Em Deus. Então por que está faltando tanto dentro da igreja esses milagres? Pare de buscar a resposta em homens. Pare de buscar a resposta em vagas de emprego. Pare de buscar a resposta em possíveis médicos caríssimos. Você tem que buscar as soluções? Sim, mas a sua confiança tem que estar em primeiro lugar em Deus. Você tem que confiar primeiramente em Deus. Quem é Deus? O Criador dos céus e da terra. Ponto. Precisa dizer mais alguma coisa? A gente, quando vai até um especialista, a gente vê tantas cirurgias feitas com sucesso, a gente começa a ver o que ele fez, deixou de fazer. Se é uma cirurgia estética, você começa a ver todos os antes e depois, para ver o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Se você vai investir dinheiro, você vê os resultados aqui, resultado ali, quem teve resultado, investe aonde, faz o quê. Você procura vários resultados. Deus não precisa de uma lista extensa, Ele só precisa dizer para você: eu sou o Criador dos céus e da terra, e eu sou contigo. Eu não estou aqui para pregar por horas, eu não estou aqui para falar por horas, eu estou aqui para te despertar que Deus ainda continua operando milagres, Ele quer operar milagres na sua vida. Eu estou aqui para te despertar, para te lembrar quem é o Deus que servimos. O Deus que servimos abriu o mar, derrubou muralhas que eram impossíveis de serem passadas, fez homens saírem da fornalha, fez Daniel sair da cova dos leões. Esse mesmo Deus, Ele é comigo, Ele é com você. As lutas que você enfrenta, as lutas que eu enfrento, as lutas que todos nós enfrentamos, não são nada. Se eu acender uma fogueira aqui, você não tem a coragem de pôr a mão. Mas homens entraram dentro de uma fornalha que quem os lançou lá dentro morreu de chegar perto. Eles entraram e saíram sem cheiro de fogo. Sabe quem é? Deus. Milagre. O que falta para nós vivermos esse milagre? Confiança. A confiança não vai vir de 2 horas de pregação aqui em cima. A confiança não vai vir sendo eu pregando, sendo bispo, sendo teólogo, não sei das quantas, sendo quem quer que seja. Vai vir da sua prática, da sua entrega a Deus. Eu vou falar de Jesus, mas quem cria em relacionamento, quem cria intimidade com Ele, quem vai criar essa confiança nele é você. Precisamos criar essa confiança porque Deus continua querendo operar milagres. Seguindo em Daniel, olha o que diz aqui, em Daniel saiu da cova dos leões. Eu vou adiantar que eu quero ser o mais breve possível. Após Daniel sair da cova dos leões, no versículo 25 diz assim: então o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Faça um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. O nosso Deus é o mesmo. Por que Deus quer tanto operar milagres? Por que Deus quer tanto fazer maravilhas? Por que Deus quer tanto te curar, te fazer prosperar, te fazer com que você restaure a sua família, faça os milagres mais impossíveis acontecerem? Esse mesmo rei olhou e falou: todos reverenciem ao Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo. Olha o poder de um testemunho. Olha o que uma resposta na sua vida é capaz de fazer com terceiros. Olha como a sua vida é capaz de falar mais de Deus do que as suas palavras. As atitudes, os resultados que a sua vida traz falam muito mais do que as suas palavras. Você pode ficar horas e horas e horas falando de Jesus. Você pode abrir Bíblia, livro, fala de Jesus, prega. Chega com um resultado. Você não precisa falar nada. A sua vida mudou, da água para o vinho. Você foi curado, você saiu do leito de morte. O que acontece? Todos ao seu redor são obrigados a acreditarem: ela serve o Deus vivo, ele serve o Deus vivo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma resposta que precisa. Todo mundo.
do mais novo ao mais velho, precisa de uma resposta financeira, na saúde, na família, qualquer que seja a área da sua vida. Eu falei isso há uns 2 domingos atrás. Você está pedindo algo absurdo para Deus? Se você está pedindo algo que vai honrar e glorificar o nome dEle, Ele está interessado em te dar, Ele está interessado em entregar, mas Ele só vai entregar para quem verdadeiramente confia nele, para quem verdadeiramente coloca Ele em primeiro lugar na vida deles. Se você coloca Deus em primeiro lugar, eu te garanto, tem pessoas aqui com testemunhos maravilhosos para contar. Tem pessoas aqui que prosperaram, tem pessoas aqui que estão vendo milagres acontecendo em suas vidas, na sua saúde, em cada área da sua vida. Por quê? Porque confiam, porque se entregam. E a sua entrega não vai partir dessa pregação, a sua entrega vai partir do que vai acontecer depois daqui. Quando você fechar os seus olhos e orar, quando você fechar os seus olhos e buscar, é a sua entrega que vale. As minhas palavras, sem a sua prática, não tem valor algum. Se tu creres, verás a glória de Deus.